Como catequizar seus filhos em casa. Um curso para pais, padrinhos, tios, avós, catequistas, sacerdotes e quem mais quiser formar-se e aprender a formar crianças e adolescentes na fé. Um curso completo com videoaulas e textos complementares. Nesse curso, são 8 aulas com a apresentação, a função dos pais como catequistas e o propósito da catequese no lar, princípios pedagógicos aplicados à catequese no lar, os temperamentos e como isso influencia na aprendizagem da criança, respeitando a maturidade da criança, mas incentivando ir além, como preparar um bom plano de aula, conteúdo do livro de catequese e como tirar maior proveito dele, e preparando seus filhos para se confessar e comungar. Um curso maravilhoso onde seu filho aprenderá no conforto do lar. Vou deixar na descrição desse vídeo o link para que você possa adquirir esse curso completo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Estamos hoje neste Evangelho da multiplicação dos pães. Veja que aquele povo está ouvindo a palavra de Deus, uma multidão enorme, e eles ficam intertidos com a palavra, eles ficam intertidos com Jesus, e de repente há uma preocupação: esse povo daqui a pouco vai ter fome, esse povo daqui a pouco não terá o que comer. O que vamos fazer para dar de comer a tanta gente? E Jesus provoca a fé dos discípulos dizendo: ora, dá-lhes vós mesmos de comer. E diz a palavra que Jesus já sabia o que ia fazer. E aqueles discípulos, ainda muito fracos na fé, se questionaram: o que nós vamos fazer para alimentar tanta gente? Nós temos 5 pães e 2 peixinhos de uma criança, é só o que nós temos. Como nós vamos alimentar todo este povo? A primeira coisa que este Evangelho nos traz é que Jesus, Ele enxerga a necessidade do seu povo. Jesus, Ele não se ausenta. Jesus, Ele não fecha os olhos para o seu povo. Isso é muito importante se dizer. Jesus, Deus não está lá no céu vendo o seu povo sofrer, de mãos atadas, sem fazer nada, como se deixa que eles sofram. Não. Deus é aquele que vê a necessidade do seu povo. Deus é aquele que vem ao encontro da grande necessidade de uma nação. Deus sabe qual é a necessidade do nosso Brasil. Deus sabe qual é a necessidade da nossa nação. E toda pessoa tem 2 fomes. Toda pessoa tem 2 fomes. Fome de pão, pão material, e fome de Deus. Toda pessoa tem 2 fomes. Ninguém vive só de oração.
Mas Jesus também disse que ninguém vive só de pão. Jesus via que o seu povo tinha fome tinha duas fomes. A fome de pão e a fome de Deus. E interessante que Jesus vai ao encontro das duas fomes. Jesus vai ao encontro da fome de pão e Jesus vai ao encontro da fome de Deus. Por que que o Evangelho faz isso? Por que que o Evangelho narra isso? Para mostrar que Jesus, ele faz a sua obra por completo. Jesus faz sua obra por completo. Jesus está preocupado conosco por inteiro. Jesus está preocupado com a nossa nação como um todo. Jesus está preocupado com a sua vida como um todo. Neste evangelho de hoje, Jesus revela que Ele é Deus. Nós vimos no Antigo Testamento que quando aquele povo saiu do Egito, aquele povo sentiu fome também. E diz a palavra que Moisés recorreu a Deus e do céu caiu maná do céu. Do céu caiu maná do céu. Foi Moisés que fez cair o maná do céu? Não, foi Deus. Porque Moisés não tem o poder de fazer pão cair do céu. Mas Moisés recorre a Deus e do céu começa a cair pão. Pão para saciar a fome física daquele povo. Só que preste atenção, no evangelho de hoje, é o próprio Jesus que entrega o pão. Com as suas próprias mãos, para mostrar que é dele que provém toda a bênção. É dele que provém toda a graça. É ele que alimenta o seu povo. Só uma pessoa muito descrente para não acreditar nessa verdade. De que todo o alimento que está na nossa mesa foi Deus quem nos deu. É verdade ou não é? Todo o alimento que está na minha mesa, todo o alimento que está na sua mesa, foi Deus quem te deu. Ah, mas fui eu que trabalhei. Mas quem te deu a saúde para trabalhar? Deus. Você não poderia comer se Deus não te desse alimento. Jesus chegou a dizer uma coisa fantástica. Olha para os pássaros, eles não trabalham. E eu cuido dos pássaros, quanto mais de vocês que são meus filhos. Então não se preocupem com o que vocês vão comer amanhã, com o que vocês vão vestir amanhã, porque eu sou o vosso Pai, e eu cuidarei de vocês. Eu me lembro de um dia que visitei um pobre que não tinha o que comer, um pobre que tinha uma casa de madeirinha que ele mesmo fez com as suas mãos. E aquele pobre, a gente perguntava para ele, uma mulher que foi comigo perguntava para aquele pobre: mas você não passa, você não quer sair daí? Aquele pobre era aquele tipo de pobre que não queria sair da rua, ele não queria sair da rua. E ela dizia: mas vamos sair da rua, a gente vai achar uma casa de acolhida para você. E aquele pobre, ele não queria sair da rua, era daquele que queria ficar lá. Mas eu achei interessante uma coisa, aquele pobre, ela dizia assim: mas quando chove, provavelmente molha tudo aí. Aí ele dizia: molha, mas logo seca. E eu falei: meu Deus, a gente está preocupado com tanta coisa, e ele molha, mas logo seca. E para você comer todos os dias? E ali ele me deu uma lição de vida. Ele diz, olha, ele usou até a Bíblia. Ele disse: Deus não deu para aquele povo maná do céu?
Aquele pobre disse assim para nós: todo dia Deus manda alguém para dar alimento para nós. Todo dia alguém é enviado por Deus. Aí ele dizia: é Deus que nos alimenta. Todo dia Deus ordena para alguém vir aqui. E nunca faltou nada. Gente, é incrível. Só não percebe quem não quer. É claro que temos que fazer a nossa parte. É claro que nós não podemos ficar de mãos atadas achando que o pão cai do céu. É claro que nós temos que fazer a nossa parte. Nós temos que fazer o nosso trabalho, aquilo que compete a nós. Mas nunca desacredite disso. É Deus quem cuida de nós. É Deus quem cuida de nós. E Ele está atento às nossas fomes. E eu quero que você entenda, são duas fomes: a fome de pão e a fome de Deus. Como não dizer que o Brasil tem duas fomes? O Brasil tem fome de pão e o Brasil tem fome de Deus. Agora, uma coisa importante que a gente entenda: o alimento do corpo não é mais importante que o alimento da alma. Vou repetir: o alimento do corpo não é mais importante que o alimento da alma. Isso determinou Jesus. Mateus capítulo 4, versículo 4. Não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então Jesus está determinando: você não vive só de pão, você não vive só de pão, você vive de palavra de Deus. Porque tem muita gente que tem pão, tem alimento à beça dentro da sua casa, mas está faminto de Deus e não tem felicidade, não tem alegria. O que adianta ter mesa farta? O que adianta ter casa bonita? O que adianta ter carros bonitos, mas ter uma fome de Deus tão grande? O que adianta ter tudo e não ter o mais importante? O mais importante é a palavra de Deus. Toda aquela multidão estava com fome, porque eles não conheciam o verdadeiro alimento deles. O verdadeiro alimento estava falando com eles. Era Jesus. Interessante que num determinado momento, era meio-dia, era a hora do almoço, os discípulos saíram para comprar alguma coisa para comer, e Jesus ficou no poço de Jacó para se encontrar com a samaritana. E diz assim a palavra para nós, João 4, 31 a 34. Entretanto os discípulos lhe pediam: Mestre, come. Os discípulos olhavam para Jesus e diziam: come, Jesus, você está sem comer até agora. Mas Jesus disse, preste atenção nisso: eu tenho um alimento para comer que vós não conheceis. Olha que forte essa palavra: eu tenho um alimento que eu como que vocês não conhecem. Os discípulos perguntaram uns aos outros: alguém lhe trouxe de comer? E a gente não viu? Alguém está trazendo escondido comida para ele? Alguém trouxe uma pizza e a gente não viu? Disse-lhe Jesus: meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou e cumprir a sua obra. Ei, que palavra fantástica! Jesus está dizendo que existe um outro pão, existe um alimento que vocês desconhecem, existe um alimento desconhecido. Olha, eu quero dizer que a nossa nação brasileira, existe um alimento que essa nação desconhece. Existe um alimento que muitos nesta terra desconhecem. O alimento se chama palavra de Deus. O alimento se chama fazer a vontade de Deus. Quando eu faço a vontade de Deus na minha vida, eu me sinto saciado.
Quem dera se todos conhecessem esse alimento. Quem dera. Não só de pão vive o homem. Quem dera se o mundo conhecesse o alimento que os pode dar vida. Quem dera. Quem dera se as pessoas compreendessem que o pão material não é o mais importante, que as coisas materiais não são as mais importantes, porque o que é material passa. Eu li hoje na leitura de hoje, está aqui. Ó Deus, sois o amparo dos que em vós esperam, e sem vosso auxílio ninguém é forte, ninguém é santo. Redobrai de amor para conosco, para que, conduzidos por vós, usemos de tal modo os bens que passam, para abraçar os que não passam. Eu uso os bens que passam, para abraçar os que não passam. Quem dera se o Brasil compreendesse, de que o alimento espiritual é mais importante. O Brasil tem fome do pão desta terra? Sim. O Brasil é um país que tem muita pobreza. Aliás, o evangelho de hoje está nos ensinando o poder da partilha, porque eles compartilham, eles dividem. Se a gente soubesse compartilhar. Porque a verdade é que uns têm muito, outros têm muito pouco. Se a gente soubesse compartilhar um pouquinho mais. E eu não digo só os grandes, não, eu digo todos nós. Todos nós, se nós soubéssemos compartilhar um pouquinho do que a gente tem. O Brasil tem fome deste pão desta terra? Sim, sim. Só que João 6:27 diz assim: trabalhai não pela comida que perece, mas pela a que dura até a vida eterna. Gente, olha que forte essa palavra. Trabalhe não pelo pão que perece, mas pelo pão que dura até a vida eterna. Então tem muita gente que só trabalha pelo pão terreno. Tem muita gente que só vive neste mundo para aumentar suas posses. Tem muita gente que vive neste mundo se preocupando só com o pão desta terra, se preocupando só com esta vida. E Jesus está dizendo: não, trabalhem pelo pão celestial. Trabalhem pelo pão do céu. Essa palavra é muito forte. E com isso eu quero dizer que, sim, o Brasil tem fome de pão desta terra, pão material, mas eu quero declarar e dizer com toda certeza, sem medo de errar: a maior fome do Brasil é fome de Deus. A maior fome do Brasil é fome de Deus. E eu quero que você entenda uma coisa: a pior coisa que tem é quando a gente não sabe que está com fome. Por exemplo, quando a gente está doente, a gente não tem vontade de comer. E nós dizemos: eu não estou com fome. Não, não é que a gente não está com fome, a gente só não está com vontade de comer. E aí, se a gente não come, o que começa a acontecer? Nós vamos ficando fracos, e aquela doença que está em nós vai criando cada vez mais força. Por quê? Porque nós não queremos comer, nós precisamos comer. Sim, nós estamos com fome, o corpo quer comer, só que a gente diz: não, eu não tenho prazer em comer. Então eu quero que você entenda o seguinte: a pior coisa é quando alguém não percebe a sua fome. E se eu estou dizendo que a maior fome do Brasil, a maior fome do mundo é a fome de Deus, a pior coisa é quando alguém não percebe que existe essa fome dentro dela. Existe uma fome de Deus dentro dela, mas ela não vê. Mas ela sabe que tem uma fome ali. Só que o que ela acha? Ela acha que
A fome dela é a fome por coisas deste mundo. Então ela vai atrás de coisas, ela vai comprando coisas, ela vai fazendo coisas, ela faz viagens, ela faz compras, ela faz isso, ela faz aquilo, e ela usa de tudo deste mundo. Mas quando ela vai ver, ela se encontra ainda vazia. Porque ela não está entendendo que a fome dela não é de dinheiro, a fome dela não é de riqueza, a fome dela não é de trabalho, a fome dela é de Deus. Acorda, Brasil, você tem fome de Deus. Amós, capítulo 8, versículo 11. Virão dias, oráculo do Senhor Javé, em que enviarei fome sobre esta terra. É uma profecia de Amós, hein? Haverá dias, virão dias, em que enviarei fome sobre esta terra. Só que preste atenção, não uma fome de pão, nem uma sede de água, mas fome, sede de ouvir a palavra do Senhor. Eu quero pedir essa graça a Jesus agora, que desperte no povo brasileiro a fome de Deus. Oh Deus, desperta a fome, porque quando eu tenho fome eu não sossego enquanto eu não como. Eu não sei viver sem tua palavra. Assim como tem pessoas que dizem, eu não consigo viver sem meu café da manhã, eu não consigo viver sem meu cafezinho, eu não consigo viver sem o meu almoço, eu não consigo viver sem minha janta. E obviamente ninguém consegue ficar dias e mais dias sem comer, sem se alimentar. Não, nós não conseguimos. Assim deve ser a nossa fome. Eu não consigo ficar um dia sem a missa, eu não consigo ficar um dia sem a presença de Deus, eu não consigo ficar um dia sem buscar o Senhor, sem buscar a sua palavra, sem buscar os seus ensinamentos. Desperta no Brasil, Senhor, fome de Deus. Existe no ser humano um vazio existencial profundo. Dentro de cada homem existe um vazio existencial que só Deus pode preencher. Dentro de mim, dentro de você, existe um vazio. Você foi criado com esse vazio, e só Deus pode preencher esse vazio. Só Ele. Só. Não são coisas, não são pessoas, nada é capaz de preencher um vazio que existe dentro de cada ser humano. Nada. Deus nos criou com um vazio existencial para que a gente o buscasse. As coisas do mundo podem até dar sensação de que eu estou cheio, podem dar até sensação de prazer, mas elas nunca vão saciar a tua fome. Você pode ter o dinheiro que você quiser, você pode fazer as viagens que você quiser, você pode ter o trabalho que você tiver, você pode ter tudo nessa vida, você pode ter alcançado tudo nesta vida. Se você não tem Deus, você tem fome. E você está vazio, existencialmente você está vazio. E eu tenho que te dizer essa verdade: só Deus pode preencher um vazio que está dentro da tua alma. Só Ele. Então a pior coisa não é ter fome. A pior coisa é não reconhecer a fome que eu tenho. A pior coisa não é não ter fome. A pior coisa é não conhecer a fome que eu tenho. A fome de Deus que eu tenho. Eu quero ler para você Apocalipse, capítulo 3, versículo 14. Uma mensagem
à igreja de Laodiceia. O anjo da igreja de Laodiceia escreve: eis o que diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. E preste atenção nessa palavra: conheço as tuas obras. Não és nem frio e nem quente. Oxalá fosses frio ou quente, mas como és morno, nem frio e nem quente, vou vomitar-te. Pois dizes, preste atenção, pois dizes: sou rico, faço bons negócios, de nada necessito. Olha o que esta igreja falava. Olha o que o povo dessa igreja falava: sou rico, faço bons negócios, de nada necessito. E aí a palavra de Deus diz: não sabes que és infeliz e miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que compres de mim ouro provado ao fogo para ficares rico, roupas alvas para te vestires, a fim de que não apareça a vergonha de tua nudez, e um colírio para ungir os olhos, de modo que possas ver claro. Eu repreendo, castigo aqueles que amo. Reanima, pois, o teu zelo e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir minha voz e me abrir a porta, entrarei em sua casa e cearemos, e com ele e ele comigo. Ao vencedor concederei assentar-se comigo no meu trono, assim como eu venci e me sentei com meu Pai no meu trono. Qual era o problema da igreja de Laodiceia? Eles não se achavam necessitados de Deus. Qual o problema da igreja de Laodiceia? Eles não se viam necessitados de nada. Eles não sabiam a fome que eles tinham. Então Jesus está dizendo para aquele povo: vocês acham que vocês são ricos? Vocês acham que vocês não precisam de nada? Vocês são os mais dignos, vocês são os mais pobres. Porque a pior fome é não reconhecer que você tem fome. A pior coisa é você achar que você não precisa de Deus. E filhos e filhas, quantos no Brasil estão vivendo assim? Eu faço bons negócios, eu tenho tudo, eu não preciso de fé, eu não preciso de Deus. Pessoa autossuficiente. Ela não sabe a fome que ela tem. Ela não sabe. Muitos não se veem necessitados de Deus. Muitos no nosso Brasil, na nossa nação, dizem: podemos viver sem Ele. Tanto faz e tanto fez. E a gente está ouvindo isso cada dia mais. Cada um fica onde quer, cada um fica onde se sente melhor, cada um fica onde se sente melhor, cada um faz o que quer, cada um faz o que quer, cada um faz o que quer. E se a gente continuar assim, nós vamos ficar desorientados. A fé está virando mercadoria. A fé está virando mercadoria, cada um escolhe o que quer. Um mercado de oferta e procura. Interessante porque a primeira leitura de hoje, Efésios capítulo 4, versículo 5, 6, ou melhor, a segunda leitura de hoje, nós ouvimos assim: há um só Senhor, há uma só fé, há um só batismo, há um só Deus e Pai de todos, que reina sobre todos e permanece em todos. Ei, eu quero que você escute essa palavra, eu quero que você entenda essa palavra. Porque vivemos numa nação onde dizem assim: tanto faz e tanto fez.
Cada um escolhe. Temos várias opções para escolher. É uma mercadoria. Você escolhe o que você quer. Você escolhe a fé que você quer. Você escolhe o Deus que você quer. Você escolhe. É assim que a gente vive hoje. Eu só quero que você entenda uma coisa. A Bíblia está dizendo que há um só Senhor. Há uma só fé. Há um só batismo. Há um só Deus e Pai de todos, que reina sobre todos e permanece em todos. Então eu pergunto a vocês, se há um só Deus, se há uma só fé, e se há um só batismo, existe opção de escolha aqui? Existe? Não. Se tem opção quando você diz assim, tem 2 opções, ou 3, ou tem 10, aí você escolhe, das 10, qual que você quer? Tem 10 batismos, qual dos 10 batismos você quer? Tem 10 senhores, qual dos 10 senhores você quer? Tem 10 fé, qual das 10 fés você quer? Aí sim você poderia escolher. Agora, irmão e irmã, entenda isso de uma vez por todas. Então esse negócio que você pode escolher, que cada um escolhe o que quer, isso é balela. Se o povo brasileiro não entender isso, se uma nação não entende isso, que há um só Senhor, então não existe opção. Aliás, tem sim uma outra opção. Tem sim. Há um só Senhor, Jesus. A outra opção é o anticristo. Ou você escolhe Deus, ou você escolhe o Cristo, ou você escolhe o anticristo. É isto. É o que eu li na palavra agora de Apocalipse. Ou você é quente, ou você é frio. Se você for morno, eu vou te vomitar. Se você for morno, eu vou te vomitar. Porque não existe como ficar em cima do muro. Ou você é de Cristo, ou você é do anticristo. Então, é isso que nós temos que entender. Na nossa nação brasileira funciona assim. Nós temos que entender que há um só Deus que comanda essa nação. Há um só Senhor, há uma só fé, há um só batismo. Nós não temos escolha, ou melhor, temos sim, mas a outra escolha é o anticristo. E muitos estão escolhendo o anticristo. O anticristo com as suas ideologias e as suas mentiras. Qual é o reino do anticristo? É de ideologias e de mentiras, que vem destruir tudo que é o que nós estamos ouvindo aqui, a fé. A quem você quer seguir, filho? A quem você vai optar? Pelo reino de Deus ou pelo reino do anticristo? O reino do anticristo está cada vez ficando mais claro, não só na nossa nação, mas no mundo inteiro. O reino de Deus o reino do anticristo está ficando cada vez mais claro, e você vai precisar tomar atitudes. Eu quero ler para você outra passagem, e eu quero perguntar: Brasil, o que o nosso Brasil está escolhendo? O que o nosso povo está escolhendo? O que você está escolhendo? Preste atenção nessa palavra. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 1 em diante. Nota bem o seguinte: nos últimos dias haverá um período difícil. Os homens se tornarão egoístas, avarentos, fanfarrões, soberbos, rebeldes aos pais, ingratos, malvados, desalmados, desleais, caluniadores, devassos, cruéis,
Gente, chega a dar medo tudo que eu estou lendo aqui. Nos últimos dias os homens se tornarão devassos, os homens se tornarão cruéis, inimigos dos bons. Inimigo dos bons. Traidores, insolentes, cegos de orgulho, amigos dos prazeres e não de Deus. Eu estou lendo a palavra. Ostentarão a aparência de piedade, mas desdenharão a realidade. Desta gente afasta-te. E a palavra de Deus está dizendo: dessa gente má se afaste. Deles fazem parte os que se insinuam jeitosamente pelas casas e enfeitiçam mulherzinhas carregadas de pecados, atormentadas por toda espécie de paixões, sempre a aprender sem nunca chegar ao conhecimento da verdade. Como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes homens de coração pervertido, reprovados na fé, tentam resistir à verdade. Quantos na nossa nação brasileira tentam resistir à verdade? Mas não irão longe, porque será manifesta a todos a sua insensatez, como foi daqueles dois. Tu, pelo contrário, te aplicaste a seguir-me de perto na minha doutrina, no meu modo de vida, nos meus planos, na minha fé, na minha paciência, na minha caridade, na minha constância, nas minhas perseguições, nas provações que me sobrevieram em Antioquia, em Icônio, em Listra. Que perseguições tive que sofrer, e de todas me livrou o Senhor, pois todos os que quiserem viver piedosamente em Jesus Cristo terão de sofrer perseguições. Decore essa palavra. Todos aqueles que quiserem ser de Jesus Cristo vão sofrer perseguições. Mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, sedutores e seduzidos. Sabe o que acontece? Quem caminha pelo mal sempre está achando que está se dando bem. E por isso que ele faz o mal, porque ele acha que ele está se dando bem, e ele nunca se lembra que um dia a sua casa vai cair. A justiça de Deus sempre chega, ou para esta vida ou para outra. Tu, porém, preste atenção nessa palavra. Tu, porém, permanece firme naquilo que aprendeste e creste. Sabe de quem aprendeste, desde a infância conheces as sagradas escrituras, e sabes que elas têm o condão de te proporcionar a sabedoria que conduz à salvação pela fé em Jesus Cristo. Veja, a palavra de Deus está dizendo: você conhece a palavra, é ela que vai salvar você. Gente, é este o alimento que nos levará para a vida eterna. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para ensinar, para repreender, para corrigir e para formar na justiça. Por ela o homem de Deus se torna perfeito, capacitado para toda boa obra. Como é que o homem de Deus se torna perfeito? Pela palavra. Como é que o homem de Deus se torna capacitado para toda boa obra? Pela palavra. É pela palavra que você vai se tornar capaz de fazer obras boas. É pela palavra. E para terminar este texto, eu te conjuro, em presença de Deus e de Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, por sua aparição e por seu reino, prega a palavra, insiste, oportuna e inoportunamente repreende, ameaça, exorta com toda paciência e empenho de instruir, porque virá o tempo, e parece que esses tempos chegaram, estamos vivendo isto, porque virá o tempo em que os homens já não suportarão a sã doutrina da salvação.
A pior fome é a fome de Deus. E como é que eu sacio a fome de Deus? É com a sua palavra, é com a sua palavra, é com a sua palavra. Mas como que eu vou beber da palavra se eu não suporto a palavra? Então tem muita gente que não suporta a palavra de Deus, não aceita a palavra de Deus. E a palavra está deixando claro, virá um tempo em que os homens não suportarão a sã doutrina. Serão levados pelas próprias paixões e pelo prurido de escutar novidades. Ajuntarão mestres para si. Então essas pessoas vão atrás de mestres que falam o que elas gostam, mestres que falam coisas gostosas. Apartarão os ouvidos da verdade e se atirarão às fábulas. Tu, porém, sê prudente em tudo, paciente nos sofrimentos, cumpre a missão de pregador do Evangelho, consagra-te ao teu ministério. Gente, a palavra de Deus está dizendo, muitos não suportarão a sã doutrina. Muitos não querem a verdade. E qual é a verdade? A verdade é uma pessoa. A verdade é Jesus. A verdade é Jesus. Para terminar, eu li em Apocalipse 3. Eis que estou à porta e chamo. Deus está batendo as portas do nosso Brasil. Acorda, Brasil. Abre as portas para o único Senhor. Abre as portas para a única fé. E se você abrir o coração, eu vou cear contigo. Ou seja, eu vou alimentar você, eu vou alimentar a sua fome, eu vou saciar a tua sede. Eu vou alimentar a sua fome, eu vou saciar a sua sede. Jesus, João 6,35, diz a palavra: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim jamais terá sede. Se nós formos a Jesus, se nós entendermos que Ele é o nosso único Senhor, se nós formos até Ele, nós nunca mais teremos sede. Nós nunca mais teremos fome. Ah, se o nosso Brasil entendesse que a sua maior fome é a fome de Deus. E se o Brasil buscasse a Deus, se o Brasil buscasse a Deus, ele ficaria saciado. Portanto, terminando esta homilia, eu creio que você já entendeu. A maior fome do Brasil é fome de Deus. E por isso que eu tomo para mim essa palavra de Paulo, porque a palavra estava dizendo, prega, exorta. Eu, Frei Gilson, não posso cansar de pregar. Eu, Frei Gilson, não posso cansar de ensinar. Eu, Frei Gilson, não posso cansar de dar Deus ao povo, porque o povo tem fome de Deus. O povo tem fome de Deus. Repito o que eu já disse. O pior não é ter fome. O pior é não reconhecer que eu tenho fome. Eu quero convocar você que está me acompanhando agora, e eu quero que você entenda, existe um povo na nossa nação que não sabe que tem fome. Existe um povo na nossa nação, porque a fome do corpo é fácil, ela avisa, ela é muito, é questão de sobrevivência, né? Agora a fome da alma, a pessoa às vezes não percebe. Então eu estou falando com você que está me escutando. É preciso que a gente saia do nosso comodismo. É por isso que o Frei está aqui. Eu saí de um lugar bem cômodo, que era o meu São Paulo, para estar aqui. Para rezar. Para pregar a palavra. Para dar Deus a um povo. Amém?